Olá a todos e todas. Meu nome é Mônica Abrantes Galindo, eu sou professora do curso de licenciatura em Física na Unesp, em São José do Rio Preto. Gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre uma temática que me é muito cara, que é a questão das mulheres nas ciências. Em especial, a gente vai discutir um pouquinho por que a gente precisa pensar nisso, né? Gostaria, primeiramente, de agradecer à FAPERP o convite para discutir um pouco desse tema e também parabenizar a FAPERP, tanto por essa iniciativa em especial, né, de estar fazendo algumas lives, para as quais eu também convido vocês para assistirem, porque a gente tem outras lives que estão aí, já aconteceram e acontecerão, no site da FAPERP você pode encontrar, e também pela iniciativa dos projetos que a FAPERP desenvolve, e também pelos projetos nos quais ela nos apoia na universidade. Bom, mas vamos lá. Nosso objetivo hoje é conversar um pouco a respeito da questão das mulheres na ciência e discutir um pouquinho exatamente isso. Por que nós precisamos pensar a respeito das questões das mulheres na ciência? Ah, só um detalhe. Esse vídeo aqui está sendo gravado, mas na nossa primeira apresentação eu estarei respondendo o chat na hora das questões e dos comentários de vocês. E posteriormente, se você estiver assistindo esse vídeo e quiser entrar em contato comigo, fique à vontade no site da Unesp de São José do Rio Preto. Meu nome é Mônica Abrantes Galindo. Você encontra o meu e-mail e eu posso também responder qualquer uma das suas perguntas ou contar um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve ali, tá bom? Então vamos lá. A pergunta que a gente quer fazer e quer discutir um pouco hoje é sobre as mulheres na ciência. Por que a gente precisa pensar a respeito disso? Por que precisamos pensar nisso? Por que a gente precisa pensar nessa questão das mulheres na ciência? Eu vou começar com um tema ou com uma questão que é um pouco chata, né? Às vezes meio polêmica, mas que a gente não vai poder fugir de falar a respeito dela. Nós vivemos numa sociedade que é uma sociedade machista. E o que significa isso? A gente deve entender por machismo a atitude de prepotência dos homens relativamente às mulheres. Trata-se de um conjunto de práticas, comportamentos e frases considerados ofensivos contra o gênero feminino. O machismo é um tipo de violência. O machismo é uma ideia em que a gente coloca que os homens e tudo aquilo que é referente aos homens é superior às mulheres e tudo aquilo que se refere às mulheres. Repare, ninguém está negando as diferenças, que há diferenças entre homens e mulheres. O grande problema do machismo é que ele coloca que aquilo que se refere aos homens é superior ao que se refere às mulheres. E isso, em termos da nossa sociedade, é um grande problema. Ao longo da história, o machismo tem se refletido em diversos aspectos da vida social. E aí eu vou trazer aqui só alguns exemplos para a gente pensar um pouquinho. Não são só esses, mas só para a gente pontuar e trazer diretamente que pontos são esses. Então, por exemplo, a questão do voto, né? Depois eu vou falar mais um pouquinho, mas o voto das mulheres foi muito recente, né? No Brasil, a gente considerando, e também em termos mundiais. Quando a gente pensa na escolarização, até hoje você ainda tem uma diferença, embora com muitos avanços, mas a escolarização das mulheres também é muito recente. E eu coloquei como um exemplo o adultério, não entenda aqui que há nenhum julgamento, nenhuma crítica, nenhuma valorização do adultério, mas esse é um exemplo que eu gosto porque, repare, como essas questões ligadas ao casamento, ligadas, por exemplo, ao adultério, são tratadas de maneiras muito diferentes quando eu me refiro a um homem e quando eu me refiro a uma mulher. Pense nisso, lembre-se disso. Quando você soube de um caso e o caso da pessoa que por algum motivo traiu o outro era um homem, como isso era tratado? Na sua família, na vizinhança, nos jornais e tudo mais. E quando era uma mulher, como isso era tratado? Então, diferenças dessa natureza a gente vai vendo o tempo inteiro.
Uma característica da sociedade machista também é que a submissão da mulher ao seu marido ainda tende a ser vista com bons olhos. Infelizmente, inclusive em alguns aspectos religiosos, essa não é uma questão tranquila de ser tratada. E a gente pensar que a mulher tem uma missão inferior, ainda hoje, dependendo do grupo onde você está, é vista de uma certa forma com bons olhos. E a gente tem também, como um outro exemplo que a gente pode falar, a questão das propagandas sexistas, não é? Eu, para vender um carro, eu mostro uma mulher bonita, faço uma relação do produto com uma mulher. Para vender cerveja, eu coloco uma mulher bonita. Quando eu... e outra coisa, né, o que é ser bonita, né? Todo o padrão dessa beleza, dessa coisa idealizada. E quando eu trato dessa forma, quando eu pego, por exemplo, um produto de limpeza, eu também coloco uma mulher, porque, de uma certa forma, vou falando que as questões do trabalho doméstico, dos aspectos que a gente tem ligados à casa, são sempre da mulher, e não necessariamente das pessoas que vivem dentro daquela casa. Então, as publicidades, os tipos de propaganda que eles têm, eles também reforçam os lugares de cada um e trazem alguns modelos de estereótipos relacionados a uma sociedade que quer dar uma relevância, uma predominância, um valor superior àquilo que é do homem. Isso vai se refletir também nas questões da educação, né? Normalmente, os meninos ganham ferramentas, carros, máquinas, computadores, mesmo quando são bem pequenos. E as meninas, normalmente, têm os aspectos ligados à saúde, à educação, ao bem-estar e ao cuidado. Se nós estivéssemos ao vivo, eu perguntaria para vocês, e tenho certeza que não erraria, perguntaria para as meninas, qual foi o primeiro brinquedo que você ganhou? E a maioria, a grandíssima maioria das meninas ganhou uma boneca. Perguntaria para um menino, qual foi o primeiro brinquedo que você ganhou? Provavelmente foi uma bola ou foi um carrinho. Veja, não estou dizendo que essas coisas, elas refletem diretamente, ou que seja um problema em si, que a menina ganhe uma boneca ou que o menino ganhe um carrinho. A questão é que desde muito pequenininho, nós vamos paulatinamente e diariamente e forçadamente, sempre, né, dizendo para os meninos e para as meninas quais são os seus lugares. Coitado do menino que tem uma curiosidade de pegar uma boneca. Muito provavelmente o pai dele vai dizer, olha, isso não é brinquedo para você. E coitado da menina que gostar de jogar bola. Hoje, esses aspectos já mudaram muito, mas ainda hoje a gente tem essa indicação, essa forma da nossa criação para meninos e meninas de uma forma muito forte e muito bem delimitada. Depois, quando os meninos ficam maiores, a gente diz assim, ele não sabe segurar o bebê. Ou a gente diz para a menina, olha como ela nasceu para isso, e se esquece todos os processos em que a gente vai formando meninos e meninas para serem o que se espera que sejam na nossa sociedade. Esses aspectos, eles vão se revelando tanto na educação informal, como na educação formal, na família, na mídia, nas relações sociais. E vão criando também os estereótipos sociais, que é o estabelecimento de lugares pré-determinados para homens e para mulheres. A educação, aí lembrem que eu falei um pouquinho, né, a respeito do que eram a educação, os 3 aspectos, né, que eu disse um pouquinho para a gente, que acho que considero importantes, que acho que dá para a gente pensar. A questão do voto, a política, né, a questão da cultura geral, que eu usei aquele exemplo do adultério, mas a gente poderia pensar em números, em nomes, em hábitos no geral, e a questão da escolarização. Vou começar com a questão da educação das mulheres, antes da gente chegar exatamente na questão das mulheres na ciência. Quando a gente pensa na educação das meninas, né, a gente vai ver, por exemplo, no Brasil colonial, vou me ater na questão do Brasil, né, ela sempre foi uma educação voltada para as atividades domésticas. E no Brasil colonial, ela inclusive era feita em casa. Até meados do século XIX, você só tinha escolas particulares para as mulheres. Um exemplo é o Colégio Florence, de 1863, né, em Campinas,
que era exclusivamente de mulheres. E vejam que interessante, as disciplinas com cálculo não eram permitidas para as meninas. Ouçam bem, elas não eram permitidas, as meninas não podiam estudar disciplinas com cálculo. Havia uma ideia de que o cálculo poderia, de alguma forma, até fazer um certo mal para as mulheres, né? E o grande foco, né, da educação era a questão voltadas ao comportamento, né, um comportamento na sociedade, o respeito ao outro, ao cuidar da casa. Em 1880, a gente tem o ensino público, e aí aparecem as escolas normais na corte do Rio de Janeiro. Quem faziam essas escolas normais? Eram as filhas de fazendeiro, e elas lecionavam nas escolas primárias para as meninas das camadas mais populares. No início do século XX, a educação feminina ainda era voltada para as necessidades domésticas e o currículo destinado às mulheres relacionava-se aos objetivos do abecedário moral, obra do escritor português Gonçalo Fernandes Trancoso. Achei esse abecedário moral enquanto procurava alguma coisa para a gente discutir aqui sobre a educação das meninas, e eu achei muito interessante isso daqui. Vejam esse abecedário. A, amiga da sua casa, benquista da vizinhança, caridosa para com os pobres, devota da Virgem, entendida no seu ofício, firme na fé, guardadeira da sua fazenda, humilde, inimiga do mexerico, jeitosa, leal, mansa, nobre, ordeira, prudente, quieta, regrada, sisuda, trabalhadeira, unida à família, útil ao marido, virtuosa, simples, zelosa da honra. Não há um problema ainda assim em si nas questões desse abecedário moral. Mas observem como a educação feminina, né, que de uma certa forma era pautada, né, nesses objetivos desse abecedário moral, voltam-se sempre para o outro, não voltam-se para as questões da intelectualidade, voltam-se para o cuidado, voltam-se somente para as questões ligadas ao doméstico e da casa. Então, certamente, né, uma coisa muito restrita se a gente for pensar nas questões de pensamento, de aprendizagem das meninas. Uma das minhas alunas sugeriu que nós deveríamos tentar fazer um outro abecedário. Como seria um abecedário hoje, né, se nós fôssemos pensar um abecedário moral, se é que a gente pode dizer assim, na educação das meninas? Eu tenho certeza que a gente pensaria em aspectos diferentes, embora em determinados grupos, a gente não possa dizer com tanta tranquilidade que essas coisas ainda foram superadas, de que essas restrições às mulheres ainda tenham sido totalmente superadas. Ainda diante da educação, da questão da educação das mulheres, né, quero dizer, né, de acordo, também pensando mais antigamente, né, de acordo com as leis portuguesas, quando a gente estava pensando no Brasil mais colonial, o sexo feminino fazia parte do imbecilitus sexus, ou seja, o sexo imbecil. Mulheres dos quais faziam parte, mulheres, crianças e doentes mentais. Essa ideia persistiu no Brasil colônia. E ouçam os versinhos comuns que rolavam tanto nas terras de lá, como nas terras de cá. Mulher que sabe muito é mulher atrapalhada. Para ser mãe de família, saiba pouco ou saiba nada. A mulher honrada deve ser sempre calada. Mulher que sabe latim não tem marido e nem bom fim. A glória do homem é o conhecimento. A glória da mulher é renunciar ao conhecimento. E assim vai. Outros provérbios da Europa da época e alguns que eu tenho certeza que você até já ouviu, né? Galinha que canta de manhã e mulher que sabe latim nunca tem bom fim. Mulher que sabe latim e moça respondona não servem para nada. Mulher lida é mulher perdida. Boa sorte para a tonta, azar para a esperta. Ciência e curiosidade, também alguns versinhos, alguns ditados para a gente pensar, né? Uma mulher curiosa é capaz de virar o arco-íris para ver o que há do outro lado, um provérbio chinês. Mulher, teu nome é curiosidade. As meninas pequenas não fazem perguntas. Repare, curiosidade é um aspecto fundamental, por exemplo, para um bom cientista.
Quando eu penso nesse aspecto, ou pensava de uma certa forma, para os homens, a curiosidade é tida como uma esperteza, como algo a ser buscado, como um negócio legal que ele precisa ir, que ele é, né, uma pessoa dinâmica, que quer saber das coisas. Para as mulheres, é tido como uma coisa ruim. Meninas pequenas não fazem perguntas, mulher curiosa, mulher enxerida, né? Então vejam como esses pontos, né, ligados sempre à questão das mulheres, eles trazem uma coisa negativa, né? A mesma característica apresentada para os homens, quando ela vai para as mulheres, ela traz um aspecto muito negativo. Por exemplo, a curiosidade. Por que eu trouxe um pouco? Fui lá longe, né, nessas questões de Brasil colonial, falei um pouco desses versinhos que tenho certeza alguns de vocês até riram um pouco, porque esses ecos, né, dessa educação doméstica, dessa educação que o cálculo não é para nós, dessa coisa que mulher lida é mulher perdida, embora certamente nós ultrapassamos muito dessas coisas, então não achem que eu estou achando que a gente está ainda nesse período, mas esses ecos, né, eles ainda ressoam para perto de nós. E vou dar um exemplo. No ano passado, começo do ano passado, ano retrasado mais ou menos, em Portugal, uma editora soltou um livro que tinha uma edição rosa e uma edição azul. A edição azul para os meninos e a edição rosa para as meninas. Ouçam, não foi no século passado, nem em 1500, nem em 1600, foi no ano passado. E a diferença entre o livro rosa e o livro azul estava justamente nisso, nos tipos de cálculo, nos tipos de dificuldade, nos tipos de texto, como se para as meninas tivéssemos que ter uma educação diferente, ou tivéssemos que ter textos mais facilitados, ou né, cálculos mais facilitados, como se nós não fôssemos capazes de discutir, ou como se a possibilidade de aprender fosse diferente para os meninos ou para as meninas. E veja, pior do que isso, que a gente pensar de que a possibilidade de aprender e tudo mais, é a gente pensar no tipo de educação que a gente quer como sociedade. Eu quero uma sociedade, uma educação diferente para as minhas meninas e para os meus meninos? Talvez essa seja uma pergunta importante que a gente precise fazer. Muito bem, falamos um pouquinho da educação, gostaria de trazer agora para a gente alguns dados, uns números aí para a gente conhecer, e eu começo com os números do Prêmio Nobel. O Prêmio Nobel, né, todos vocês conhecem, o Prêmio Nobel, ele vai premiar pessoas de destaque, né, nas ciências, na paz, na literatura, na medicina, na química e na física. E eu queria trazer um destaque, veja, ele também, é claro, não é que ele não quero dar uma enorme importância em termos do dado, mas todas essas pequenas coisas, né, todas essas coisas que vão acontecendo da nossa sociedade, e o Prêmio Nobel é um prêmio importante, eles são reveladores desse início que a gente disse, dessa sociedade que a gente tem. Vejam esses dados de 2019. Nós tivemos no total 950 prêmios, desde do seu começo até agora, até 2019. Desses 950 prêmios, somente 54 prêmios foram para mulheres. E por que eu coloquei 53 mulheres? Porque a Madame Curie foi uma que ela ganhou 2 prêmios. Então, nós tivemos 54 para mulheres, mais 53 mulheres premiadas. Vejam, 2 para ciências econômicas, 17 da paz, 15 da literatura, 12 da fisiologia e medicina, 5 da química e apenas 3 da física. Quando a gente pensa nas questões do gênero, não dá para a gente separar aquela tríade, né, que são as questões de gênero, de raça e de classe. Embora a nossa conversa hoje ela esteja voltada mais para a questão do gênero, eu quero trazer, não quero tirá-la assim de fundo, os outros dois, a questão de classe e de raça. Reparem em relação ao Prêmio Nobel, quantos negros nós tivemos ganhando prêmios? Foram 16 prêmios apenas.
12 para paz, 3 de literatura e 1 de ciências econômicas. E vejam outra coisa, desses 16 prêmios, 12 foram para homens negros e apenas 4 para mulheres negras. 3 prêmios para Nobel da Paz e 1 prêmio Nobel de literatura para uma mulher negra. Vejam como ele revela algumas coisas para a gente. Um número enorme de homens brancos. A seguir, nós vamos ter a questão de mulheres. A seguir, homens negros. E, por último, a questão das mulheres negras. Então, reparem como o prêmio também fala para a gente a respeito dos papéis e dos lugares das pessoas na nossa sociedade, né? Quem tem os maiores privilégios, quem está na base das pirâmides, quem vai tendo mais dificuldades para chegar e para alcançar postos e prêmios e privilégios interessantes, né? E aí aparece, as mulheres negras estão nessa base, as mulheres negras, em termos de privilégio na nossa sociedade, são as que estão mais distantes. Outro aspecto interessante que eu gostaria de falar para vocês é sobre conhecer. Falei de mulheres negras e eu vou usar de propósito exemplos de mulheres negras para a gente falar sobre mulheres, tá? Não sei se vocês lembram também, há bem pouco tempo, se não me engano foi 2017, veio um filme chamado Estrelas Além do Tempo. Esse filme, Estrelas Além do Tempo, trazia a história de 3, focava, na verdade, na vida de 3 mulheres negras que eram matemáticas e trabalhavam na NASA. O filme é bem interessante, é meio hollywoodiano, então tem alguns probleminhas, tem alguns heróis, mas a história dele é bem legal. E aparece também bem próximo daquilo que aparece no livro, né? Saiu o livro e o filme também. Mas eu faço uma pergunta só para a gente pensar. Quem de vocês já tinha ouvido falar que na NASA, que na época não era a NASA, né, foi uma agência anterior que depois virou a NASA, você tinha grupos de mulheres que faziam os cálculos manualmente, régua, calculadora, lápis e borracha, para que os experimentos, as atividades espaciais fossem para frente, né? E eram chamadas de computadores e que davam subsídio para os engenheiros daquela época. Eu nunca tinha ouvido falar. Ouvi falar quando esse filme saiu em 2017, 2016. Então, em todos os lugares também que eu pergunto, raríssimas pessoas vão falar, não, olha, eu já tinha ouvido falar que havia esse grupo de mulheres, mas no geral a gente não sabia. Então, repare, como eu tenho 2 aspectos, eu tenho um número menor de mulheres e as mulheres que eu tenho estão invisibilizadas. E aí, se eu pergunto para você, você sabia que haviam mulheres, um grupo de mulheres na NASA, e você sabia que dentro desse grupo de mulheres havia um grupo de mulheres negras? Menos ainda, né? A gente não sabia, a gente não fica sabendo, né? Você tem um grande problema de invisibilidade. E também nessa questão da invisibilidade, eu trago uma outra curiosidade aqui, né? Que apareceu, né, que a gente pegou pela internet, mas 10 invenções que não existiriam se não fossem as mulheres negras, né, e que muito provavelmente muitos de nós não sabiam, muitas dessas eu desconhecia, muitas dessas eu não sabia. Então, por exemplo, filmes 3D, o aquecedor central, a ligação via internet, o condicionador de cabelo, o GPS, o identificador de chamadas em espera, o absorvente, o sistema de segurança de casas, a tábua de passar roupa. Então, criações, coisas úteis, coisas tecnológicas, coisas do dia a dia que foram feitas por mulheres negras, e que muitas vezes elas ficam invisibilizadas de todo esse processo. Também, se estivéssemos juntos, eu perguntaria para você, mas vale para você pensar, você sabia que qualquer uma dessas invenções aqui, ou dessas coisas que foram feitas, tiveram contribuições, ou não existiriam se não fossem as mulheres negras? Eu não estou vendo você agora, mas eu sou capaz de apostar que a maioria dos que estão assistindo não sabiam disso. Muito bem, e aí vou trazer também um exemplo nacional, né? Jaqueline Góes de Jesus, pesquisadora, formada em biomedicina na Faculdade de Medicina e Saúde Pública Baiana, professora adjunta de bioquímica na instituição,
liderou o grupo que sequenciou o genoma do primeiro caso de coronavírus no Brasil. O genoma do coronavírus foi sequenciado em apenas 48 horas. Por isso, o estudo foi reconhecido mundialmente pela rapidez. A média mundial de tempo é de 15 dias. Brasileira, mulher, negra, nossa, hoje, né? Fazendo ciência, tendo atividades importantes e decisivas nesse momento que a gente está vivendo. E, não sei, essa ela até apareceu um pouquinho mais, mas muito provavelmente muitos de nós não sabia da existência dela. Outra, Lélia Gonzalez, para não dizer que eu não falei das ciências humanas, que também são importantíssimas e são ciências também, graduou-se em História e Filosofia, mestre em Comunicação Social, doutor em Antropologia e Política Social, lecionava Cultura Brasileira na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, destacou-se pela importante participação que teve no Movimento Negro Unificado, do qual foi uma das fundadoras em 1978. Angela Davis, quando veio no Brasil, recebeu uma homenagem, justa homenagem das mulheres brasileiras, mas ela disse o seguinte, falou, olha, fico muito contente, me sinto orgulhosa pela homenagem de vocês, mas não esqueçam que vocês têm aqui no país de vocês Lélia Gonzalez, que é alguém que eu leio e que eu conheço. Talvez souvem, Lélia Gonzalez é conhecida, né, no meio das ciências sociais, no meio do movimento negro, mas tenho certeza que muitos que não estão tão próximos desses movimentos não conheciam essa mulher famosa, conhecida, que teve uma contribuição importante tanto para as questões das ciências sociais no Brasil, como para o movimento negro no geral. Muito bem. Um outro ponto que gostaria de tratar, então, também, lembre-se que a gente falou, olha, sobre a questão da educação, sobre esses números e essas representatividades no geral, mas não queria deixar de pontuar a questão do voto, a questão das mulheres na política. O voto das mulheres no Brasil foi conquistado apenas em 1932 e exercitado de verdade a partir de 1946. Foi só a Constituição de 1988 que passou a ter o voto das pessoas não alfabetizadas. Lembra da nossa conversa sobre a educação? Se eu tenho o voto somente para pessoas alfabetizadas, é claro que nesse bojo eu pego um número enorme de mulheres. Então, essa questão, né, das mulheres poderem participar de alguma forma melhor na política foi via voto apenas depois de 1988. De verdade, né, para ter uma participação um pouco mais ativa. Entretanto, nós estamos falando de voto e é importante, mas não adianta a gente confundir, né? Direito ao voto é uma participação política, mas ainda está distante de uma real possibilidade de se eleger. E a eleição de mulheres é uma condição necessária, mas não suficiente se ela for descompromissada com a construção de uma sociedade mais justa. Então, olha, 3 pontos. Eu preciso votar, é verdade. Eu preciso pensar nas mulheres com possibilidade de eleição. Também é verdade e é muito importante. Mas eu também preciso ter mulheres que sejam compromissadas e educadas com a construção de uma sociedade mais justa e de que levem, de alguma maneira, a pauta dessas outras mulheres para o âmbito da política. Então, você vê que, nesse sentido, nós ainda temos também muito que avançar, né, e pensar nessas questões também que estão interligadas com uma sociedade machista, com o afastamento das mulheres da questão da educação, com o afastamento das mulheres na política. A exclusão das mulheres é, em si, uma injustiça e um déficit democrático. Só ter mulheres não é garantia de que nós vamos ter as questões das mulheres levadas para uma discussão nos espaços de poder. Não é garantia. Mas não ter mulheres é, sim, em si, por si só, já uma injustiça e um grande déficit democrático que a gente precisa combater, que a gente precisa brigar por isso. Muito bem. Nós falamos um pouco a respeito dessas coisas, né? Então, retomando, falamos sobre educação, falamos sobre alguns dados mais gerais, temos uma pinceladinha para a gente pensar um pouquinho nas mulheres na política, mas lembro que o nosso foco de verdade é pensar nas mulheres na ciência. Mas os espaços de poder e a educação, eles estão profundamente interligados com essas coisas. E por isso que a gente precisa
pensar nisso de uma forma geral, sem esquecer que a gente está falando também de uma sociedade que é profundamente machista, né? Que é, na sua essência, uma sociedade machista. Mas quando eu estou falando, opa, fui desde o começo, deixa eu voltar aqui. Quando eu estou falando da questão das mulheres na ciência, o que eu estou dizendo? Olha, em termos hoje, depois que a gente começou no colocar no Lattes as questões de gênero, nós já sabemos que as mulheres, em termos de serem doutoras, pesquisadoras, já são mais ou menos o mesmo número de homens. Então, entre homens e mulheres, hoje, nós já somos mais ou menos 50%. Entretanto, quando a gente vai para as áreas, a gente ainda hoje tem uma diferença muito grande. E também, não fiz um suspense, poderia ter feito, mas certamente vocês adivinhariam, né? Quando eu penso, por exemplo, na linguística, eu vou ter muito mais mulheres do que homens. Quando eu vou para a área de saúde, eu também acabo tendo muito mais mulheres do que homens. Mas vejam, a saúde, quando eu penso em grande área, ela vai abarcar psicologia, vai abarcar a questão da enfermagem, dos fisioterapeutas, que vejam, são sempre profissões ligadas ao cuidado. Por exemplo, se eu vou na medicina, dependendo das carreiras da medicina, eu vou ter um número menor de mulheres. Quer um exemplo? Quantos cardiologistas mulheres vocês conhecem? Né? Certamente conhecem alguma, mas certamente não é a maioria. Quantos cirurgiões mulheres vocês conhecem? Cirurgiãs, né, mulheres, vocês conhecem? Certamente conhecem, mas também não é a maioria. Então, vocês reparem que toda vez que eu vou vendo algumas profissões que, por motivos variados, têm um certo prestígio dentro da área, eu vou vendo cada vez menos mulheres e mais homens. Quando eu vou nas engenharias, a coisa inverte. Eu tenho, na verdade, 26% de mulheres e 74% de homens. E dependendo da engenharia que eu vou ter um número muito menor. Quando eu vou para ciências exatas, a mesma coisa. 67% de homens, 33% de mulheres. Então, veja, a gente fez a pergunta sobre a questão da pertencer, da existência das mulheres, mas dependendo da área em que eu vou ter muito menos mulheres ainda, né? E a área das ciências exatas é um exemplo disso, né? Eu tenho menos meninas, menos mulheres, né? Seguindo essas carreiras, ainda que hoje eu já tenha, tanto a nível de graduação como na nível de pós-graduação, um número quase mais equilibrado mesmo. E, dependendo da área, tenho até mais mulheres. Um outro dado importante é que quanto mais a gente avança na carreira científica, maior a redução do número de mulheres. Na carreira 1 de pesquisador, quem trabalha com ciência sabe do que eu estou falando, você tem uma carreira de pesquisador, né? E o A1 é o topo, né, o pesquisador mais importante, né, é o que, em termos de carreira, é o lugar especial que todos nós almejamos. E quando eu penso em todas as áreas do conhecimento, eu tenho apenas 23% de mulheres. Quando eu penso nas ciências exatas, na carreira a um pesquisador, eu tenho apenas 3%. Agora, a pergunta, e acho que essa que a gente chega nisso que a gente quer discutir agora, por que a ausência das mulheres nas ciências é um problema? Né? Porque, de repente, a gente pode ouvir tudo isso. Teve uma educação tardia. Não está na política. Mas também então não está na ciência. Mas por que isso é um problema? Por que a gente precisa pensar nisso e tratar dessas coisas? E para pensar nisso, então, eu trouxe 4 pontos. Gostaria que você pensasse talvez em outros, mas eu vou falar de 4 pontos importantes que eu considero para a gente pensar porque a ausência das mulheres nas ciências é um problema. Primeiro deles é porque a diversidade é um valor. Segundo, por causa do desperdício de talentos. Terceiro, pelo direito de todos e todas de aprender e se desenvolver.
E o quarto, a questão do preconceito atinge a todos. Uma sociedade preconceituosa é ruim para todo mundo. E eu vou falar brevemente sobre cada um desses pontinhos. Quando eu falo que a diversidade é um valor, estou dizendo o seguinte: tem um provérbio africano que ele fala: cada um vê o sol do meio-dia a partir da sua janela. A gente poder ver sob diferentes perspectivas, isso é um valor. Né? Eu poder olhar sob diferentes focos permite que eu tenha uma visão melhor daquela realidade que está posta. Tem um vídeo muito interessante, que já virou um livrinho, da Chimamanda Adichie, que é uma escritora africana, que aqui no Brasil a gente já conhece, tem vários livros dela já traduzidos, né, que se chama Os Perigos de uma História Única. E lá, um ponto fundamental, ela vai dizer o seguinte: quando eu conheço só uma história de determinada pessoa, de determinada região, de determinada coisa, a minha visão daquilo fica muito limitado, né? Eu não consigo compreender todas as facetas que tem ali, porque parece que eu conheço uma coisa só, né? E outra coisa interessante, quando a gente pensa na diversidade de gênero, eu tenho, inclusive, o aspecto da maior lucratividade nas empresas. Não só de gênero, mas diversidade no geral. Quando a gente pensa como a diversidade como um valor, né, tanto em cultura como em empresas como nas ciências, eu vou trazer então aqui um exemplo. Esse estudo com dados de 2017 sobre diversidade da consultoria McKinsey em 12 países. Olhem que dado interessante. As companhias com maior diversidade de gênero da amostra têm 21% mais chances de apresentar resultados acima da média do mercado do que as empresas com menor diversidade do grupo. Empresas com pior desempenho em ambos os tipos de diversidade, cultural e de gênero, têm 29% de chances a mais de ter um desempenho abaixo da média do mercado. Eu gostaria que a gente pensasse nessa questão de gênero por uma questão humana, né? Se eu tenho metade da população que é do sexo feminino, pensando nas mulheres, que estão de uma certa forma sendo retiradas, estão sendo oprimidas, se a gente está deixando de dar oportunidades para ela, isso já deveria ser o suficiente para a gente ficar muito preocupado e para a gente querer mudar. Entretanto, mesmo quando eu não estou pensando nesse aspecto humano, mesmo quando eu penso numa questão só do lucro, as empresas já perceberam que uma empresa com uma diversidade maior de gênero, de culturas, de orientações, ela consegue ter visões melhores a respeito do problema. Quer dizer, seja pelo amor, seja pela dor, ou seja pelo lucro, essa questão da diversidade e da gente poder ter oportunidades, variedades, pessoas diferentes trabalhando juntas e podendo acessar cargos, cursos, carreiras que se quer, é um bem para a sociedade. Quando a gente pensa nas ciências mais especificamente, a diversidade, ela amplia os olhares para os ramos do conhecimento, melhorando a qualidade da produção científica. Equipes formadas por homens e mulheres são mais interdisciplinares, são capazes de explorar um mesmo problema pelo prisma de diferentes disciplinas. E há, inclusive, outros estudos que vão falando das vantagens da gente ter homens e mulheres, diferentes culturas, ter a diversidade no nosso tanto ambiente de trabalho e também da gente pensar na nossa sociedade no geral. Um outro aspecto importante que acho que a gente precisa pensar, e aí vale tanto para as questões de gênero quanto para as questões de raça, são as questões de talentos, desperdício de talentos. Pensa comigo, o Brasil não desperdiça talentos do futebol. Os olheiros, não sei se esse é o termo certo, mas é o termo comum que a gente fala, ele vai no campinho da várzea, ele vai no joguinho lá das cidades do interior, ele fica atento, né? Ele sabe, ele percebe quando ele tem um grande talento e ele não deixa passar. Se ele é azul, se ele é amarelo, se ele é preto, se ele é branco, se ele é um talento, ele vai. Neymar, acho que com 11, 8, não sei, mas muito jovenzinho, foi descoberto e foi pego, né? Se eu pego, se eu desprezo, se eu acho que por algum motivo
As meninas não podem ser talentosas para a ciência, para a matemática, para as ciências exatas. Eu estou tirando do celeiro da possibilidade de ter talentos interessantes metade da população. Isso é ruim para o país, isso é ruim para a sociedade. Tanto pela oportunidade das mulheres participarem para a construção do bem comum, como também pela necessidade, pelo direito das mulheres usufruírem dos bens construídos coletivamente, como, por exemplo, os conhecimentos e as ciências, né, de que elas também podem participar, podem construir e podem também estar bem, né, construindo, sendo cientistas. Pensando um pouco nas altas habilidades, mas não só elas, né, as meninas brilhantes, altamente verbais, curiosas e que gostam de discutir ou argumentar, na maioria das vezes são vistas pelos professores como agressivas ou pouco femininas. Já os meninos brilhantes, que manifestam esses mesmos traços, são considerados precoces, ou seja, o que socialmente se permite a uns, se proíbe a outros, moldando-os segundo as expectativas de comportamento, apesar das grandes transformações sociais do século passado. Lembra que nós falamos a respeito dos comportamentos sexuais, não é verdade? Quando eu vou também para as questões da escola, com as questões dos comportamentos, com as questões cognitivas, eu também faço essa diferença. Aquilo que para os meninos é uma ousadia, aquilo que os meninos são tratados como brilhantes, para as meninas muitas vezes são tratadas como agressivas, né, como pouco femininas, né. A chefe, né, que tem um determinado comportamento, muitas vezes é tratado como histérica. O chefe, quando é homem, ele é tratado como sendo firme, como sendo mais rígido e tudo mais. Repare nesses exemplos que eu tenho dito e veja como mesmo o nosso olhar para essas questões é muito diferente quando eu estou falando de meninos e de meninas, de homens e de mulheres. E o quanto isso, cotidianamente, diariamente e em cada pequena coisa, vai colaborando tanto para que eu incentive mais e incentive mais alguns, incentive menos outras, né? E de uma certa forma vá colaborando para que eu tenha menos mulheres nas ciências, menos mulheres em determinadas carreiras. Outro aspecto interessante, já falei um pouco, é o direito, né? O direito de todos e de todas de aprender e de se desenvolver. Meninos e meninas têm o direito de aprender, de se apropriar do conhecimento acumulado pela humanidade até hoje. E vejam que são dois lados, né? Nós, mulheres, temos o direito, né, de aprender, de participar da construção desse conhecimento e de nos apropriarmos desse conhecimento acumulado até hoje, como ao mesmo tempo o mundo, o nosso país, o Brasil, não pode se dar ao luxo de não aceitar a nossa contribuição para o bem comum. Há meninos e meninas que vão bem em matemática, que gostam de matemática, que gostam das ciências. Há meninos brancos e meninos negros, meninas brancas e meninas negras, que da mesma forma gostam, podem se desenvolver, podem ser grandes talentos, podem fazer uma ciência corriqueira, mas tanto têm o direito como o dever de participar da construção desse conhecimento e da própria nação. Outro ponto importante tem a ver também com os preconceitos. O preconceito atinge a todos. Uma sociedade preconceituosa é ruim para todo mundo. Uma sociedade preconceituosa, na verdade, é uma sociedade doente, né? E ainda que a nossa sociedade seja machista, e nesse sentido os meninos levam vantagens, né? Porque são considerados naturalmente superiores, o preconceito, a discriminação, o machismo, ele faz mal para todo mundo. Um exemplo? Homem não chora. A gente nega para os nossos meninos aspectos da sua própria humanidade, né? A gente poderia falar mais sobre essas questões, mas não esqueçam disso. O machismo, embora realmente faz sofrer de forma muito diferente, porque eu nem falei, por exemplo, aqui da violência contra a mulher, mas também ela é fundamentalmente um aspecto fruto dessa nossa sociedade machista e preconceituosa, mas ela também prejudica fortemente os homens, né?
Uma sociedade machista e preconceituosa, repito, faz mal para todo mundo. Finalizando, quais são as possibilidades de encaminhamentos? Eu gostaria que você pensasse nessas possibilidades, mas eu vou trazer algumas questões aqui e volto, né? Por que é importante a gente pensar nisso e por que a gente precisa pensar em termos, né, da ausência das mulheres na ciência e para a gente, né, pensamos no passado na nossa educação, pensamos um pouquinho nos números, pensamos nas vantagens da gente ter as mulheres na ciência, que nós precisamos ter, sim, mulheres brancas e negras, meninos brancos e negros, todos envolvidos com a ciência. Vamos pensar um pouquinho no futuro a partir de hoje. Quais são algumas possibilidades? Um deles, combata as manifestações dos aspectos machistas da nossa sociedade. Nesses últimos períodos em que nós tivemos algumas manifestações racistas, muitos de nós disse assim, não basta não ser racista, é preciso ser antirracista. E eu vou fazer essa paráfrase. Não basta não ser machista, é preciso ser antimachista. Combata, não deixe fazerem piadas machistas perto de você. E aí, inclusive, é um papel dos homens, né? Se você compreende isso, se você sabe que uma sociedade machista e preconceituosa é ruim para todo mundo, ajude os homens ao seu entorno que também ainda não perceberam isso. Mas todos nós, homens e mulheres, temos que combater as manifestações dos aspectos machistas da nossa sociedade, porque fazem as mulheres sofrer, porque limitam as possibilidades das mulheres e, nesse aspecto, limitam a sociedade como um todo, além, obviamente, dos aspectos da violência, da morte, da dor, das impossibilidades que traz para todo mundo. Outro ponto, questione os estereótipos e preconceitos de gênero. Princesas e heróis, por que tem que ser assim? Eu não vou responder. Eu pergunto para você, por quê? Não é? Por que meninas têm que ganhar bonecas e panelas e meninos jogos e esportes? Veja, esse gesto ele não vai transformar completamente, mas o gesto de você começar a questionar essas coisas é sim uma faísca de transformação. O seu filho, o menino, pretende ser pai mais para frente? Por que ele não pode aprender a segurar um bebê? A sua menina não vai poder dirigir um carro? Por que ela não pode agora? A sua menina não pode ser uma excelente política que vai levar pontos importantes da sociedade para a nossa sociedade no geral? Por que os aspectos públicos não podem estar ligados para ela hoje? Pergunta por quê. Pensa nisso por quê. Por que muitas vezes essa questão dessa masculinidade ou dessa feminilidade ficam tão abaladas? Por quê? Porque ela joga bola, né? Por que a orientação sexual de alguém está no fato dela jogar bola ou não jogar bola, ou do seu menino jogar bola ou não jogar bola, ou do seu menino gostar de balé ou gostar de cozinhar? Então, questione esses estereótipos. Pense, tá? Não precisa acreditar em mim. Pense você. Pense nessas coisas. Questione. Promova a presença de mulheres de sucesso, de trabalho, de caráter, de luta, em todas as áreas, para que possam servir de modelo e apoio para as outras. Quantas dessas mulheres, eu falei apenas de duas, né, e do filme, né, quantas mulheres você conhece, por exemplo, em cargos de chefia? Como você as trata? Como é que você enxerga isso? E as cientistas? Quantos nomes de cientistas nós conhecemos? Se você faz a pós-graduação, existe um outro negócio bem interessante, é que você pense quantas autoras mulheres você usou. Quantas autoras, e aí autores, mas aí até mais uma outra questão, né, que não são ou americanos e europeus você usa, e aí a gente vai ver como a gente tem aspectos do preconceito voltados em muitos outros lugares. E o legal, quando a gente pensa num aspecto do preconceito e da opressão, por exemplo, aqui eu estou falando sobre gênero, esse questionamento ele vai servindo para muitos outros aspectos, por exemplo, de raça. Quantos autores negros você usa nas suas aulas? Quantos autores negros você viu no seu ensino médio? Né? Quando que você descobriu que Machado de Assis era negro? Né? Enfim, né? Quantas outras
possibilidades de viver um mundo que não são centrados na Europa ou nos Estados Unidos, você conhece. Então, isso é muito importante, e aí eu volto para a questão das mulheres. Quantas mulheres em posições diferenciadas você vê? Sobre mulheres de sucesso, gostaria de trazer uma referência importante, e eu sempre me lembro da presidenta Dilma, que eu acho muito importante. Obviamente, aqui não é uma discussão de política, mas repare, né, e também não precisa acreditar em mim, mas repare, como muitas coisas, né, no processo de impeachment da presidenta, aconteceram pelo fato dela ser mulher. Veja o que eu estou dizendo. Não estou dizendo que o fato dela ter sofrido impeachment foi por ser mulher. Não é isso que eu estou dizendo. Mas muito dos xingamentos, muito dos comentários, muito das ofensas foram explicitamente pegando essa questão de ser mulher. Nesse aspecto, nós sim, mulheres e homens também, deveríamos ficar atentos com esses aspectos ligados à questão de um machismo que se manifesta em todos os momentos e das formas mais variadas. Outro aspecto que gostaria de destacar para a gente é desafiar as crenças e estereótipos negativos sobre nossas habilidades e possibilidades de ascensão. E aqui estou falando nossas mulheres mesmo. E você, que é a mulher que está me ouvindo, você sabe disso, né? Nós temos, inclusive pela nossa própria educação, constantemente crenças negativas sobre as nossas possibilidades, sobre as nossas possibilidades de ascensão, sobre as nossas habilidades. Desafie essas crenças. Pense nelas de uma forma diferente, né? Pense nas possibilidades e o quanto a gente tem tantas habilidades ou pode desenvolver habilidades como os homens em relação à ciência também fazem. Promova, participe, exija uma divisão igualitária do trabalho doméstico e dos compromissos da maternidade e da paternidade. Um dos aspectos, quando a gente vai ver em todas as profissões, nas questões das ciências também não é diferente, ligados com as carreiras das mulheres, estão ligadas às questões do trabalho doméstico. O trabalho doméstico ainda é um trabalho que está sob a responsabilidade da mulher. E veja, não estou falando de ajudar nos trabalhos domésticos. Quem mora na casa é responsável pela casa também. Quem tem um trabalho fora, um trabalho remunerado, pode e quer também ter um tempo livre. A questão do tempo, né, da administração do tempo, que para as mulheres é completamente diferente do que os homens, faz muita diferença na questão das possibilidades nas carreiras que a gente pode aceitar, que a gente pode correr. E, finalmente, só para nós aqui, mas eu desafio vocês para que pensem em outros encaminhamentos e nessas questões sobre como incentivar as meninas. Se você é professor, como é que você olha para as meninas, mas acho que esse é bem legal. Não aceite e não dê como resposta que você deve ou não deve fazer algo só porque você é menina ou só porque você é mulher. Entende isso aqui? Por que eu não posso fazer isso? Porque você é menina. Não aceita essa resposta, né? Claro que existem coisas que a gente pode ou não pode fazer, mas não aceite uma resposta simplificada, né, de que isso você não pode fazer porque você é menina, ou porque você é mulher, ou por isso você pode ou deve fazer só por causa disso. Essa é também uma manifestação explícita de um machismo e de alguma coisa que quer nos tratar e nos limitar simplesmente pelo fato de sermos mulher. Assim como a gente tem uma violência, um feminicídio, que vem simplesmente pelo fato de sermos mulher, outras limitações também nos tentam colocar por esse fato. Mas cabe a nós, mas não só a nós, mas a nossa sociedade como um todo, parar com isso. Por quê? Porque, de novo, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade que limita as mulheres, tanto para as carreiras científicas como para outras carreiras também, é uma sociedade doente, uma sociedade que se prejudica como um todo. Termino com uma frase da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo é uma escritora brasileira, concorreu à Academia Brasileira de Letras, não ganhou, mas tem um trabalho maravilhoso, e ela diz o seguinte:
E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo procurando a solução. O preconceito, a opressão, o não permitir, o não apoiar, o fato de não termos mulheres, mais mulheres nas ciências, o fato de não incentivarmos as nossas meninas para as carreiras que elas têm o seu desejo, é motivo de choro, é luto. Por quê? Porque nós estamos limitando a nossa sociedade como um todo. Entretanto, se um olho chora, e tem que chorar mesmo, tem que perceber isso como um problema, o outro precisa espiar o tempo procurando a solução. Não basta só, então, a gente identificar essa questão, precisamos estar atentos no incentivo, no apoio às mulheres, no questionamento da naturalização desses processos, para que a nossa sociedade possa, como um todo, se tornar uma sociedade melhor. Muito obrigada. Aí está o meu e-mail, mas se vocês também não pegarem, vocês podem entrar no site do IBILSE. Quero dizer que é um prazer, foi um prazer, né, estar com vocês. Lembro também que esse vídeo foi gravado, então vai ficar disponível no site da FAPERP, mas eu estou nessa nossa primeira apresentação no chat para conversar com vocês e mesmo futuramente, novamente, reforço que vocês podem entrar em contato comigo através do e-mail da Unesp em São José do Rio Preto. Mais uma vez, parabenizo a FAPERP pela iniciativa, convido a todos para assistirem os outros vídeos que estão no site da FAPERP e agradeço à FAPERP o convite e a oportunidade de estar aqui para conversar sobre esse assunto. Não tenho, obviamente, a pretensão de ter esgotado esse assunto, né, que é tão grande, mas espero que vocês saiam pensando um pouquinho o quanto é importante a gente estar pensando, refletindo e principalmente questionando as possibilidades das mulheres nas ciências, nas outras carreiras, nas mulheres, junto com as mulheres que estão do nosso lado, com as nossas filhas, com as nossas mães, enfim, e nós mulheres também, questionando e procurando um espaço, um tempo melhor para todos nós. Muito obrigada, estou aqui no chat com vocês e no e-mail para quem precisar. Até a próxima.